Bem-vindo ao canal do Viciado no Luta. Seguinte, eu acho que a luta que dentro de solo nacional é a luta mais importante dos últimos tempos. É bom que essa luta envelheceu muito bem por conta das lutas recentes de Herbert Conceição e do Robson Conceição, que foi no mesmo dia, por sinal até da luta do Esquiva, tá voltando um pouco a carreira na Spartan Fight Night. Seguinte, primeira edição do Spartan Fight Night, a luta que não era principal acabou que foi a melhor luta de todo o evento somado. Você pega todo o evento, multiplica por 3, eu acho que tem a qualidade dessa luta. Isso foi... Eu quero pegar o evento, foi dia 2. Isso foi atualizado recentemente. Não, já tem um tempo. Depois da luta. Eu queria pegar o dia do evento. Cara, Herbert Conceição vence Esquiva em lutão de medalhistas olímpicos e manda recado. Eu tenho que parar de falar bobagem. Até aí todo mundo fala. É tipo... A gente tem mais de 10 anos, todas as pessoas no Brasil relacionadas à luta falando Esquiva, fala menos, pra arrumar menos briga. Aí o cara ignora, né? Faz o quê? Decisão unânime. Herbert passou e ficou muito perto de nocautear no quarto round. Ele quase acertou muitos golpes, blá blá blá. Eu quero pegar as lutas do evento. Eu devia ter escrito Spartan Fight Night. Eu quero a primeira edição, maluco. 27 de setembro? Sim, sou maior de idade, diga-se passagem. Muitíssimo obrigado. Thank you very much. Tá, não é. Eu lá quero saber da primeira edição, cara. Que se dane, tá uma porcaria. É legal que a luta ganhou extrema visibilidade. No Brasil ganhou visibilidade porque caiu no card de uma luta de exibição que o pessoal achou que ia ser uma luta séria. Em nenhum momento eu achei que seria diferente de uma luta de exibição do Chael Sonnen e do Anderson Silva. Tá, uma rivalidade das antigas que foi aumentando. Falaram que teria ranking nacional, acho que na WBC ou WBA, não lembro, e esse título nacional que eu acho que tava vagante. E poxa, também era 2 campeões olímpicos, nada mais justo. Eles não vão tirar essa porcaria de borda? Cara, tem Spartan pra tudo que é lá. Lembrando que esse é React. Herbert é o de cinturão dourado com verde. O outro é... O Esquiva é cinturão branco com verde. Dois lutadores olímpicos. Esquiva pegou medalha de prata. Herbert, sinceramente, se não fosse pela empolgação que ele conseguiu punir o adversário dele, também teria sido prata, mas conseguiu um ouro, se consagrou. Opa! Cara, eu vou ser sincero, eu não sei como vai ser o Herbert a nível de luta profissional. Quando chegar no seu ápice, no seu auge. Mas eu vou ser sincero, tu pega o ápice, o auge do Esquiva, ele não teria ganho essa luta, mas nem ferrando. Esquiva não teria ganho. Ficou uma luta mais parelha, porque tá pegando uma versão não tão
experiente quanto poderia ser. A gente pega aqui, ó, que o auge vai ser tanto auge físico como técnico. Mas também o Esquiva treina a moda caramba, então tudo favorecia uma vitória inevitável do Ebert. Eu vou ser sincero, eu pensei em apostar o bairro que eu morava e eu ia ganhar um móvel pela recompensa da luta. Eu apostaria até o Brasil. Aí legal, é ter dinheiro pra comprar um carro. De simples segurança que eu tinha nessa luta. Cara, tem umas coisas que poderiam ser muito melhores no estilo dos dois. Eu vou ser sincero, tem uma coisa muito simples que eu posso apontar que o Esquiva poderia fazer, mudar no seu estilo para ele ser um lutador extremamente vencedor, que aqui talvez ele tivesse vencido se ele fizesse essa mudança. Sem sacanagem. Pode parecer até sacanagem eu falar isso, mas tem uma mudança muito simples. Tá, não muito simples, isso ia exigir muito. Parar de preguiça. Cara, Esquiva, se ele pegasse um estilo frenético, ele pegasse um estilo extremamente volumoso em golpes, ele ficasse atacando de forma incessante mesmo, tipo, não cansasse e colocasse pressão esmagadora, ficasse até num estilo ofensivamente mais próximo da sua versão olímpica, cara, aqui ele poderia ter tido uma chance real de vitória. A luta poderia ser disputada. É um cara que é razoável numa questão de contragolpe, é um cara razoável em questão de defesa, é um cara razoável em questão de mobilidade, é um cara razoável em questão de velocidade dos golpes. Eu diria que é um cara razoavelmente, na verdade, muito bom em questão de punch, em alguns golpes que ele executa, mas nem todos são com esse propósito. Só que, cara, é um cara razoável no mundo que existe monstros. Você tem que ser monstruoso em alguma coisa. Razoável em preparação tática. Aqui, filho, se ele lutasse dessa forma, ele modificasse pra lutar dessa maneira, maluco, primeiro, se ele fizesse mais volume, administrasse o fôlego, eu não teria perdido pra aquele ceboso do alemão. A luta que eu já reagi. Não dá, filho, não dá. Não dá. Aqui a gente vê Esquiva, a velocidade dele mudou muito de um round pro outro. E eu vou ser sincero, essa porrada dói. Só de ver. Aqui mudou. Se ele fosse esse lutador que tá mostrando nesse round, nesse momento da luta, ele modificasse seu estilo pra lutar dessa forma, ele realmente se definisse, cara, ele teria vencido. Primeiro, ele poderia ter sido campeão mundial, né? Ele teve a disputa de cinturão mais fácil da história. Eita. Cara, não dá. O Esquiva tem uns problemas que não é tão difícil. Quem tem intuição na luta, quem tem esse instinto, quem saca das coisas, sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Perdeu o ritmo total. Perdeu o ritmo. Perdeu o ritmo. Se o Ebert quisesse, descascava. Boa. Cara, se o Ebert não fosse tão ágil. Não, o pior de tudo, isso é porque o Esquiva sempre falou.
Ah, esse cara, se fosse na minha época, não teria nem se classificado. Ele não é. É tipo, eu sou muita areia pro caminhão dele. É tipo, esse cara. Esse cara não. Eu colocaria pra ser sparring dos meus sparring. Ele não tem nível pra mim. Tem umas coisas que eu acho muito complicada no estilo do Ebert que o maluco tem tempo ainda pra se afiar até pegar um título, mas eu acho que ele tem nível. Tá aí um cara que é grande demais pro Brasil. Ele é muito grande pro nível do Brasil. Aqui eu vou ser sincero, eu tô adorando. Eu tô adorando. Eu tentei ser fã. Cara, eu tentei ser fã do Esquiva. Só que o Esquiva, o maior hater dele é ele falando alguma coisa, cara. Aí ele converte fã em hater. É difícil, é difícil. Cara, aquele soco entrou legal. Terceiro rounds. E o pessoal tava muito seguro. Primeira vez que o Ebert lutaria rounds longos. O que eu gostei foi uma coisa boa. Só que eu acho que o Ebert ele trouxedor nos primeiros rounds. Ele pegar uma luta logo longa. Cara, não dá. Aqui ele já entendeu um pouco como esquiva, que é começar um round, já começou a acelerar muito. Já tá respondendo ao que pode acontecer. Taticamente falando, o Ebert faz ajuste muito melhor. Eu não acho os ajustes muito grandes. E tipo, eu gostaria de ver um ajuste para um lutador mais formidável. Mas tá muito firme. Tá muito firme, filho. Uma coisa que a gente pode aprender com o Esquiva é, cara, quem vê as coletivas, quem viu antes, é muito complicado você ter como se diz, grupo de amiguinhos contigo aí pra fazer volume, ser figurantes de luxos, quase remunerados. E puxa saquismo, cara, lutador é uma profissão que é muito coletiva, mas é muito individualizada na hora do vamos ver. Pelo que o Esquiva falava, não parecia estar levantando a sério. E como não tá muito diferente da forma dele lutar, eu tô achando que não mudou muita coisa. Deve ter pelo menos treinado o suficiente pra ficar em forma, no ritmo, né? Ritmo de briga, mas... Cara, também não dá. Pergunta, quem tava na equipe? Opa, tô gostando de ver. Começou. Deboche. Cara, aqui é muito perigoso, mas levando em conta o que ele queria fazer, se ele erra, se ferra, se ele acerta um punch na cara, o Ebert foi bem. Cara, uma vantagem que o Ebert tem muito é, cara, ele faz parte da equipe do Dória. A equipe do Dória, maluco, é muita galera sinistra. É ferro afiando ferro, filho. Posso apontar aqui, se comparar com equipes internacionais, tendo como base o Robson também faz parte da equipe.
Não é uma equipe que apresenta grandes ajustes, grandes preparações táticas para alguns oponentes de maior diversidade. Eu tô falando enfrentar gringos, mas cara, um lutador nacional não se difere muito de outro lutador nacional. Uma equipe giga, bem estruturada, bem estabelecida, estável, de altíssimo nível como a do Dora, dá pra falar que de peso ou mosca até Maguila tem todo tipo de pessoa lá dentro na equipe para ser um sparring, ser uma boa amostra. Preparação fácil, cara, comparado a equipes com quantidade escassa de lutadores. O que houve? Ué? Quer saber? Eu podia colocar o fone, mas eu não vou não. A esquiva tá trabalhando legalzinho desse round. Não tô gostando. Mas eu entendi porque o Esquiva tá fazendo isso. Esquiva! Esquiva! Cara, eu me amarro no nome dele. Maluco, se o cara seguisse fielmente toda vez que fala o nome dele na plateia, maluco, o cara ia ser intocável. Nem 20 lutadores tocaria. Esquiva, centenas de esquivas por segundo. Cara, não dá. Esquiva, se abaixar, não vai colar muito. Pra enfrentar o Ebert vai ter que ser em frente e trás, filho. Sobretudo pra trás. Sai que pra trás demais, filho, tu vai pra chapa. É interessante esse percute, ainda mais com o trabalho de mão baixa. Ui! Com a mão baixa do Ebert. E fazendo um bom Philly Shell. É engraçado que a defesa a la Philly Shell do Ebert não é lá muito boa dentro do conceito que a gente tem com o Philly Shell, mas como eu falo, ele é muito grande pro Brasil, ele é muito bom. Ui! Mas ofensivamente, cara, o cara entende o que tá falando. Agora, falando pra um lutador no estilo Hitman, cara, ele é bom. Ele é carniceiro, filho. Maluco, se ele coloca um pouco mais de selvageria na mão. Cara, se ele coloca mais de selvageria na mão, ele acaba toda a luta sem levar um. Ui. Vou te falar, tomara que eu lembre. Tomara que eu lembre de falar isso na análise. Tem uma coisa aqui interessante. Foi um tiquinho antes. Deixa eu ver se eu aproveito pra pegar. O que? Fui nesse direto. Eu ver se vale a pena. Quer dizer, vale, né? Eu falo na análise. Eu preciso de muito contexto falando. Tomara que eu lembre de falar na análise.
Tem coisa que eu deixo passar batido por já ter muito acesso de informação. Ui, cara, castigado. Castigado. Cara, realmente essa foi a melhor luta pro bots brasileiro. Em questão de composição, cara, pegou nomes que tem foco. A gente tem bons lutadores no Brasil, a gente tem bons campeões nacionais. Só que tipo, pegou dois nomes firmezas. Tem nome que é muito bom por defender bem o cinturão, essas coisas. Mas cara, pegar dois caras com background olímpico, colocar num evento que tem Anderson Silva. Cara, isso tá igual o que? O terceiro round? Só que tá um round mais lento. Ué! Que interessante. Ui! Maluco, eu vou ser sincero, eu deitava no chão só de segurança. Só pra não ficar pior. Cara, isso daqui vira uma surra, tá? Já perde muito da graça, já não tá mais disputado. Cara, aqui o Ebert já tava de alma lavada. Essa foi boa. Cai na armadilha. Entra na roda. Cara, eu vou ser sincero. Agora era hora de fazer highlight, filho. Quem aqui já viu Prince Ness? Maluco, era hora do Ebert falar, eu vi. Ah, filho, dançava um pouco. Eu vou ser sincero, eu não tenho certeza se isso foi. É porque eu não assisto tanta luta do Ebert. Deveria? Deveria. Tipo, deveria mesmo. Deixa eu ver se ficou melhor. Eu tô testando colocar a luz em. Eu acho que aqui vai ser melhor pra quando eu tiver um pouquinho mais pra trás. Vai ser decente. Eu não sei necessariamente se isso é a forma dele lutar ou foi pra mandar um recado, pra deixar escrito
com talhado em mármore. Mas, cara, essa questão de ele fazer jogo de contragolpe, colocando as cordas e respondendo, é o maior motivo para ele não ter pego um nocaute. Filho, se ele faz um jogo de pressão mais, ele faz um round só jogando o maluco nas cordas, só descendo ali, só descendo limão, cara. O jab do Esquiva tá decente, tá maneiro. Cara, tem um problema muito sério que o Esquiva tá fazendo. Que ele, como canhoto, não tem porquê. Opa! Não tem uma explicação boa do porquê. Primeiro, vocês podem ver que tirando esses momentos que tem passado do Esquiva pra frente, ele como canhoto é o cara que senta pra dentro. Isso é bizarro. Isso era pra ele fazer um jogo de longa. Como canhoto, ele tá fazendo errado. Mas na verdade a proposta dele é tentar partir pra cima e munhecar o cara de porrada. Então faz sentido ele não se atentar. Vocês têm que pensar em ângulo. Vocês têm que pensar em ângulo. O Ebert tá melhor pra pegar um trabalho de fora na situação 10 canhoto que o outro. É como se o Esquiva tivesse mais preparado pra lutar. Uma luta como um fighter, e o Ebert tivesse numa situação para ele ou te boxear. Só que acontece, o trabalho do Ebert não é tão dinâmico em questão de footwork. Agora até um pouco, mas ele não tá fazendo um pat-sai sem parar. Ele tá esperando o Esquiva trazer uma resposta, tá ficando estático procurando a resposta, tá contra-golpeando. Então tem um erro um tanto grave de ambos em questão de forma como estão trabalhando, mais os problemas que o Esquiva está apresentando são tão paradoxais que acaba que tem muita coisa que o Ebert está fazendo só por tá parado, como oponente ele tá acertando. Aqui Esquiva tá tentando fazer um trabalho até bom. Até bom de ir pra trás. Eu vou ser sincero, eu não sei se eu vou trazer essa luta num rigor extremamente elevado, falando, não, pô, um cara que ganhou o título mundial olímpico, um cara que disputou um título mundial profissional. Eu não sei se eu pego esse tipo de rigor ou faço como uma luta normal. É porque normalmente ou os caras são de uma categoria divina, o que não é o caso, ou eu tô fazendo com rigor extremamente elevado, porque a minha luta, o que não chega a tal ponto, ou porque eu tô querendo detonar um dos lutadores, o que não é o caso. Eu vou ser sincero, o que mais me desagrada entre os dois, eu gosto muito do Ebert como lutador. O Esquiva, só que eu não tenho desgosto por ele, tenho um sentimento negativo. Eu tenho um sentimento de, poxa, eu queria ter visto mais dele, eu queria ter visto ele chegar mais longe, mas nada contra. Eu tenho nada contra. Fui! Maluco, se o Esquiva só anda pra frente felizão, isso teria sido muito mais engraçado.
Esse cara que só vai felizão pra frente. Tá caçando a cabeça, meio Zack Cruz, o Pitbull. Cara, cadê o pé desse... o outro pé desse chinelo? Ah, isso é um tênis. Eu gosto de ficar com chinelo no pé. Pô, esse chinelo é felpudinho. Ihu! Interessante. Pode ser cruel. Energia recuperada. Seven de ceder. Maluco, é muita mão que tá enfiando na cara, de graça. Cara, não dá. O esquiva tá tendo uns bons golpes. Só que o problema é qual? Ele não tem timing. E ele bate muito estabilizado. Então muito fácil pro Ebert sair. É tipo os golpes que tem aquela intenção dele, não tem o... não tão legais. Cara, eu vou ser sincero. Não contra o esquiva, mas se o Ebert se deixa colocar nessas situações assim, maluco, é muito perigoso se colocar assim nas cordas. É aquilo. Ele poderia apresentar menos erros que não precisa, já é mais que o suficiente. Cara, uma performance que eu não digo que o Ebert escondeu o jogo. Eu acho que ele deu quase tudo que ele podia. Ele não precisou colocar uma garra, subir de nível no decorrer do combate, mas tipo, ajustes que poderiam sido feitos não precisaram ser feitos porque é um adversário que esquiva, um cara que apresenta muito pouco ajuste durante as lutas e não tem essa maleabilidade de ajustar durante o combate. Óbvio que ele tá apresentando uma mudança ou outra, a partir de erro e acerto. Opa! Achei essa fenta legal. Aqui tá perigoso. Entrou legal. Esquiva aí do Ebert tá até um pouco grilado. Cara, tava muito óbvio que ia bater no corpo. Cara, sabe uma coisa? Eu vou dar uma dica extremamente simples. Que não adianta, vai ser chumbo trocado. Que é uma dica extremamente simples que o Ebert podia fazer. O esquiva podia fazer. Que, cara, se ele pegasse firme, ele pegasse legal, ele dar uma assustada severa no Ebert.
bem simples. Bem simples. Eu acho que todo mundo vai concordar que era uma coisa extremamente perceptível, que uma pessoa que tem essa intuição pensaria nisso no decorrer do combate. Se leva isso em conta. Ebert luta muito frontalizado comparado a um lutador mexicano. É diagonalizado. Cara, é muito perceptível se vai ser a mão de trás. Tá um pouco saível os golpes que ele lança com a mão de trás. Então, cara, tá vendo situações em que o Ebert vai ser obrigado a usar a mão da frente. Tu tá tendo a intuição que o cara vai ter ofensivo. Maluco, troca chumbo, filho. Troca chumbo. Troca chumbo. Cara, esse freaker dele dá pra ignorar. Não tô falando que quer dizer, dá, né? É tipo, só vai se ferrar bonito, mas cara, quer vencer? Quer vencer uma luta que se tu matar o oponente, tu empata? Então busca o empate, matando. Cara, muito interessante o ângulo por cima. Não gosto. Sobretudo a forma como o Ebert solta esse freaker. Não dá. Acho bem mais ou menos. Não dá. Cara, o freaker tem muita coisa que conspira contra, filho. Se tu faz para um tipo de oponente que não é extremamente prejudicado por você ter esse estilo de golpear, eu fico... E você solta dessa forma assim, cara, eu acho muito complicado. Tem um exemplo de... Deixa eu aproveitar esse espaço. Vocês querem ver uma situação que o Freak é muito interessante? Seguinte, isso vai ter que ser numa luta aqui. Deixa eu ajeitar aqui a roupa. Ai, tava com os botões da calça abotoados. Acabei de comer. E essa calça é muito velha. É 36. E eu uso 38. Cara, aqui o Freaker. O Freaker, você pode ter uma trajetória mais ou menos retilínea, mas o pessoal faz com que seja uma trajetória um tanto circular. Um circular voltado para o martelo. O que eu acho interessante. Eu não acho que seja uma coisa contra. Você tem a seguinte situação aqui. Cara, no futuro eu vou comprar uma câmera nova. Será que melhora esses riscozinhos que tem na tela? Tá. Pouco importa. Você tá fazendo assim, cara, isso atrapalha bastante uma pessoa que tá tentando vir na direção que tá vindo seu cotovelo. Atrapalha. Então, uma situação de destro contra destro, canhoto contra canhoto. Se é um cara que trabalha esquiva, trabalha essa esquiva de dentro pra fora, faz o seguinte, faz um jab, mas não faz um jab que fica certinho no final, faz um jab meio errado, meio meio curvo, tem essa trajetória meio torta mesmo, faz o golpe, demora pra voltar a mão, você vai jogar, a pessoa vai jogar a cabeça pra aqui, aí o que acontece, pra você dar uma pancada com o antebraço não custa, deixa mais ou menos assim, se quiser você pode até voltar o freak assim, eu acho que não tem de todo errado, já que é pra fazer errado, então foi fazer errado. Cara, demora muito. A gente tá falando de destro contra canhoto. Combate é destro contra canhoto. Esquiva. Ou eu acho que o maior... Como se diz? A maior qualidade dele é ser um lutador canhoto, que hoje em dia não é uma qualidade por si só. Ebert é destro. No combate tá se mostrando. Cara, destro contra canhoto, se o cara gosta muito de jogar pra fora... Então joga
Pera aí, agora o chinelo vai me atrapalhar. Deixa eu tirar essa coberta daqui. Que é uma situação que vai ser decente. Pra você lidar com um adversário que luta pra fora, faz o seguinte. Faz esse o cara vai esquivar pra fora e quer lutar pra fora, você lançando um golpe reto. Você lança um golpe extremamente retilíneo, o cara vai aqui pra fora, sem muito risco. Sem muito risco. Se você quer oferecer um risco no jab, então você tem que fazer de imediato um direto saindo pra diagonal. Você pode, como se diz, tu pode flexionar a perna de trás e se projetar enquanto desfere o soco, aí você cai pra trás, mas o golpe sai assim. Ou que você sai muito da área de contato, você pode também andar para trás. Você vai jogar perto. O que acontece? O correto mesmo. Falando das contra canhoto, tô falando desse nada, depois eu vou falar do freak. O correto é você lançar a mão pra não ter chance pro adversário. Você vai lançar uma mão em diagonal. A mão indo pro caminho, tu dá pra trás. Errou, beleza, filho. Melhor do que se ferrar. Muito melhor do que se ferrar. Antes você se ferre de não acertar do que você se ferrar de levar. Grava essas palavras, gente. Voltando. Freaker, 10 contra canhoto. O cara tá querendo que vá pra fora, filho, solta um jabzinho, mas solta um jabzinho. Freak, você quer socar de forma central? Lança um pouquinho torto. Lança um pouquinho torto, porque se o cara tenta se mover pra sair do raio do alcance, é muito simples, filho. Você vai lançar esse um pouquinho torto, mas anda, e esse vai ser um Power Jab Freaker. Vai colocar intenção de machucar. Intenção. Ou você faz o seguinte. Você lança torto. Pau. Cara. Eita ferro. Freaker não pode ser feito se não acompanhar de um direto que teu objetivo é fazer o cara engolir os dentes. Não dá, filho. Não dá. Soco descompromissado vem acompanhado de um soco extremamente compromissado. Por lei. Isso é um decreto. Thomas Ernest assinou. Tá perigoso. Eu acho que é 10 rounds. Foi do Esquiva ou do... Esquiva. Foi do Ebert ou foi do Robson? Nessa... Não, pera. Não, o Esquiva lutou? No mesmo dia? Quem ia lutar no Spartan Fight Night 2? Cara, tô pouco me... Melhor ficar pouco me lixando. Alguém teve... Robson, Ebert, teve algum que foi 10 rounds. Ah, essa daí é moleza, filho. Não aguentou dar continuidade. Escorreguei. Cara, só o Ebert footworkar. É o ferbo do footwork. Trabalho dos pés. Neologismo aí é o vivaço, minha gente. Viciado em lutas. Não necessariamente um bom estudante de língua portuguesa, mas sabe o que tá falando pelo menos.
Menos em conjugação. Cara, emprega mais footworking aí. Ruim que o Ebert já não tá esse cara muito móvel. Ele fica plantado para buscar esse contragolpe. Esquiva gosta de bater muito plantado. Ui, que humilhação. Não tem nem muito o que fazer por parte do Ebert. Já que ele não tem esse footworking pra fazer com que o esquiva nem encontre ele no ringue, eu acho que também não é muito válido ele ficar fazendo tanto. O ruim de tu ser muito grande pro teu país é que às vezes é muito pouco desafiador. E não é todo mundo que evolui muito sem desafio. Opa. Isso aqui foi escorregão. Se eu fosse o esquiva, eu começava a discutir na hora com o árbitro pra falar, pra abrir a contagem. Só pra falar que ele fez alguma coisa na luta. Eu falava, cara. Cara, não tem como. Esse ringue é muito bonito, cara. Parece um quadro verde. Não, acho que vai ser... Eu acho engraçado. Deve ser 10 rounds. O pessoal só cumprimenta, agradece, manda um salve. Só no último round. É porque não teria o levantar das mãos. Eita ferro. O Ebert não é de soltar o pé assim dessa forma. Não como ele fez. Como se tivesse escorregado o pé. Não acho que escorregou o pé, mas... Foi totalmente normal. Acho que... Devia estar um pouco molhado e deslizou mais do que devia. Agora tá perigoso. Cara, tô gostando de ver. Agora o esquiva tá oferecendo alguma coisa. Maluco se esquiva. Põe pra valer. Fala, maluco. Hoje a tua vida acaba. Esse pé da frente foi estranho. Maluco se esquiva. Coloca pra acabar. Põe pra quebrar. Com intenção mesmo. Talvez aqui tivesse uma chance. Mas só foi aquele momento. Cara, pra que esse padrão de esquiva aí? Tava imprevisível. Tava muito próximo, cara. Cara, eu só posso falar uma coisa. Eu não quero fazer essa comparação com Ebert. Porque eu acho que não se vale fazer com Ebert essa comparação. Mas pro esquiva, que falava muito, que arrumava muita confusão, que discutia. E o que acontece? O esquiva tem um problema muito grave, que é muito chato, que causa muita decepção nas pessoas. Isso faz as pessoas terem muito desagrado, que ao invés de um cara que tenta levar os outros, no lugar de ele tentar levar os outros, contar o mérito dos outros, caçar ele próprio pra aumentar a história dele, é um cara que gosta de diminuir muitos outros. Ele diminui os outros, indiretamente ele se eleva, porque ele não... Ele sobe um pouco si, diminui os outros... Aí tu pega por esse ângulo, ele parece maior. Cara,
Se ele se colocasse, ele fizesse um trabalho mais humilde, mais... Ui, que humilhante. Fizesse um trabalho mais belo, assim, com os outros. Cara, não seria tão facilmente comparado com todo mundo. Porque todo mundo meio que vai comparar com as pessoas que ele causa atrito. E já teve atrito entre ele, Robson também. Alguém da família dele já teve atrito com o Éder Joffre. Que putz grila, nem todo mundo junto da família da história do Éder. Mas cara, coloca equivalente ao mesmo peso. Coloca a versão auge. Equipara o peso com esquiva, maluco. Esquiva não. Mas o esquiva não passa de 3 rounds contra o Acelino. Mas maluco, o Popó. O Popó jogaria o cara pra fora do ringue, filho. Sem condições. Falta garra. Não falo que o esquiva não tenha garra, não seja um grande atleta, mas filho, temos grandes nomes aqui no Brasil. Nomes maiores, nomes mais guerreiros. Tem gente mais guerreira, filho. Brasil, a gente pode não ser a nação mais vitoriosa no boxe. Somos nações muito vitoriosas em outros esportes. Temos monstros lendários. Halls da fama em muitos esportes de combate. Temos. Mas, cara, talvez no boxe a gente não seja... Não chega nem perto. Na verdade, a gente é uma nação com muito pouco campeão mundial. Eu não lembro se é nível de boxe olímpico ou boxe profissional, mas eu acho que a gente tá na lista de 30º, 40º. Cara, não sei nem se é correto falar assim. De países que geraram campeões mundiais. Cara, a gente pode não ter gerado mais campeão mundial, mas tá aí uma nação que é muito guerreira, filho. Não existe um lutador brasileiro que vai pra fora, que faz história, que não seja guerreiro. Pode não ter habilidade acompanhando, é guerreiro, filho. É guerreiro. O que faltou muito pro Esquiva pra ser maior é ter sido tão guerreiro quanto quem veio antes e quem veio depois. Super médio. É engraçado, estão falando da luta principal que vinha em seguida. Cara, é a primeira vez na história que a luta principal foi a penúltima luta. Eles colocaram uma co-principal, mas na verdade foi uma luta quase preliminar, né? E a luta principal foi a penúltima. Essa aqui foi uma decisão. Não foi decisão controversa. Daqui não é decisão controversa. Quem se pergunta na organização, isso aqui é um teste. Colocasse a maior luta de todas como a segunda. Anuncia a outra, aí fala, não. Essa luta é extremamente importante. Aí tu pensa, por que uma luta que era do card preliminar foi pra luta principal? Fala, não, filho. É tipo, esse cara aqui é famoso. Cara, ele não é... Esses caras lutando não é a luta principal, é esse. É mentira, cara. Não é manipulação, só estavam querendo vender. Tentaram enganar, vendendo muito peixe, mas era pra dar, né? Maluco, a luta principal foi essa, filho. Acabou. Eu mesmo no dia só fiz questão de acompanhar até aí. É que eu não consegui acompanhar a luta ao vivaço. Eu assisti só o iniciozinho, não tinha visto luta até o final, não. Ah, não, vi o último minuto do último round. A luta principal foi essa, filho. Todo mundo que eu conheço foi dormir depois. Não à toa. Bem, isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever. Raul.